Obra profissional ou obra com jeitinho, sem engenheiro? Qual que é a diferença? Fala pessoal, eu sou o engenheiro Sancler e hoje a gente vai descobrir se vale a pena ou não contratar um engenheiro para fazer a sua obra. Primeiro é importante a gente falar um contexto histórico sobre as condições do Brasil e os mitos populares. Nos anos 80, a inflação do Brasil ela era descontrolada. E certos produtos ou serviços, só quem era da condição de classe média ou classe média alta conseguia adquirir. Dentre esses serviços, estavam os projetos e os serviços de engenharia. Então, nesse contexto, da maioria das pessoas que ia construir, elas mandavam ver com o que tinha. Juntava o dinheiro, comprava o material, contratava um pedreiro e fazia a obra. E era na base do jeitinho mesmo. Entretanto, a maioria dessas obras eram de baixa complexidade. Na época, você queria construir uma casa, um pavimento só, tinha que ter um quarto aqui, um quarto ali, uma sala, ou seja, os vãos eram curtos, simples, então era algo mais tranquilo de se fazer, digamos assim. Lembrando que nessa época a profissão pedreiro ela era passada de geração em geração. Não tinha escola ou algo do tipo para ensinar a pessoa. Aprendia ali na prática. Aí, passando os anos, quando o Brasil começou a ter uma condição econômica mais controlada, a formação de cursos de engenharia se amplificou, as pessoas tinham condições de pagar os cursos particulares, foram construídas mais universidades federais, estaduais, e esse conjunto de fatores fizeram com que o número de profissionais da engenharia ele fosse amplificado. Ou seja, se você tem mais profissionais, o valor dos serviços tende a cair. Junto a isso, também teve outros fatores, por exemplo, o desenvolvimento de softwares que otimizam e dão mais agilidade para você desenvolver um projeto. Ou seja, ficou mais barato e mais acessível conseguir contratar um serviço de engenharia para poder estar projetando a sua casa, acompanhando a obra, ver como ver se está executando correto ou não, e assim conseguir fazer uma obra profissional. Para você ter ideia, hoje em dia, todos os projetos, eles custam mais ou menos aí 5% do custo total da obra. E aqui a gente precisa fazer uma reflexão muito interessante e relevante. Presta atenção aqui. Quando você vai comprar um carro zero, o valor do seguro, ele gira em torno aí de até 6% do valor do carro. E o valor do conjunto de projetos, que é a arquitetura, o estrutural, as instalações elétricas, as instalações hidrossanitárias, elas costumam girar em torno de 5% do valor total da obra. Então, a comparação é a seguinte. Quando a gente compra um carro zero, não vale a pena você não contratar um seguro, concorda? Então, por que vai valer a pena construir, investir em uma obra que tem valores muito maiores sem contratar um profissional para fazer uma obra profissional, sem um engenheiro? Não faz sentido. Você entende que o risco de construir sem orientação profissional é muito maior do que o risco de você não contratar um seguro do carro e ter o seu veículo roubado, por exemplo, ou algum acidente que venha acontecer. Em 2015, a CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, realizou uma pesquisa e foi constatado que mais de 80% das famílias brasileiras constroem sem engenheiro ou arquiteto, construíram. E muito disso acontece pelo esse imaginário coletivo, esse mito de que engenheiro e projeto é gasto, que tem que economizar, que engenheiro é caro, que projeto é caro. Então, pensando nisso, eu preparei uma tabela comparativa entre obras com engenheiro e sem engenheiro, para poder estar balizando e demonstrando por que é econômico você contratar um engenheiro para poder resolver o seu problema com obra. Então começa pelos projetos. A obra que não tem engenheiro, provavelmente não vai ter projeto. A pessoa quis economizar em tudo. Então a chance de ter erros de execução são enormes, inclusive com interferências e tudo mais. Já a obra que tem engenheiro, provavelmente ela vai ter os projetos. Dificilmente um engenheiro vai assinar por uma obra que não tem os projetos comprovando que aquela estrutura suporta, que aquela carga de energia elétrica está ideal, que não vai ter risco de incêndio. Agora, desperdícios de materiais. Na obra sem engenheiro, a gente alcança até 40% de desperdício de material. E aqui entra quebra-quebra, armazenou de forma errada, comprou o material, ele chegou muito cedo, mas você ia usar ele só lá no final da obra, e aí ele estragou. Enfim, são diversas possibilidades e fatores que podem ocasionar isso. Já numa obra com engenheiro, o desperdício de materiais, ele gira em torno de 5% para menos. É uma diferença considerável, concorda? Tudo isso graças a uma execução e planejamento adequados. Próximo item, retrabalho. Os custos extras por retrabalho chegam a 30%. Por quê? Porque às vezes você não tem um projeto, você não tem um manual que vai te falar aonde vai ser construído o quê e de qual forma. Então muitas vezes se pensa de um jeito para se executar algo e chega lá na frente, aquilo está errado. Então você tem que quebrar e refazer. E isso é muito comum. Já em uma obra com engenheiro que tem os projetos, dificilmente isso vai acontecer. Porque na etapa de elaboração de todos esses projetos é feita uma coisa chamada compatibilidade, no qual a gente estuda todas as possíveis interferências. Então, antes de ter o problema, o engenheiro já está ajustando. O próximo item são os prazos. Uma obra que não tem engenheiro normalmente não tem data para acabar. A obra é infinita. Quem aí nunca viu uma obra que começa e nunca termina? E essas condições de atraso causam muito prejuízo no próprio desperdício de materiais, no tempo que o pedreiro, a equipe, vai te cobrar para poder ficar disponível para você, fora aluguel de máquina. Já na obra com engenheiro,
você não passa por esses perrengues, porque é tudo devidamente planejado. Quando o material estiver acabando, o engenheiro já sabe qual que vai pedir. As máquinas, elas vão ser alugadas de uma forma para otimizar, você vai juntar serviços ali que precisa daquela máquina, por exemplo, para poder resolver tudo que precisa e depois você devolve a máquina. Não precisa ficar vai e volta, ou vai e ela fica um tempão aqui e depois você devolve. Tudo isso é custo. O próximo item são as patologias. Uma obra sem engenheiro e sem projeto, provavelmente ela vai ter muitas manifestações patológicas. Vai ter trinca, vai ter infiltração, vai ter vazamento, vai ter acabamento ruim. Já na obra com o engenheiro e com os projetos, esse problema não existe. Ou existe de uma forma muito sutil, porque o resultado de todo esse planejamento é uma obra mais durável, de qualidade muito superior, já que você está eliminando esses vícios construtivos. Lembra que eu falei que a profissão pedreiro você vai aprendendo de geração em geração. Então, os vícios ele também vai passando. Os erros, no caso, de se executar. Daí entra a importância do engenheiro em estar corrigindo esses tipos de vícios. Quem nunca ouviu o pedreiro falar bem assim? Ah, mas esse engenheiro aí não sabe de nada. O próximo item é segurança. Uma obra sem engenheiro e sem projetos, ela corre muito mais riscos. Risco de acidente durante a execução da obra e risco de ruína, já que não foi nada calculado, você não sabe se aquilo ali vai estar correto ou não, se aqueles pilares e vigas eles vão resistir. Quem aí nunca viu uma obra que ia ter um pavimento e do nada tem 3, 4, 5 pavimentos, sem calcular nada? Vai só na fé. E a obra com o engenheiro e com os projetos, ela te dá a garantia. Você tem a RT ali dos projetos, você tem a quem cobrar. E por último, a valorização do seu imóvel. O imóvel, uma casa, uma obra que não tem os projetos, não tem nada, ninguém se responsabilizando, garantindo, calculando, esse imóvel ele sofre depreciação no mercado. Isso é evidente. Já na obra, com o engenheiro e com os projetos, você tem uma valorização desse imóvel, dessa obra, porque tem um responsável técnico por isso. Tem um profissional que foi feito, ou seja, a obra é uma obra profissional. Não existe obrinha e obra profissional. Obra feita de forma errada e obra feita de forma correta. E a obra feita de forma correta, ela obrigatoriamente tem que ter engenheiro e projetos. Então vamos lá, vamos condensar tudo isso que já foi dito. Por que eu vou contratar um engenheiro? Imagina aí, você é um consumidor, você é leigo, você só quer construir a sua casa. Você provavelmente pode pensar, mas por que eu vou contratar um engenheiro se as casas do bairro aqui tudo foi feito sem engenheiro e estão tudo de pé? essa é uma pergunta muito válida e muito recorrente. Então, se até aqui eu ainda não te convenci a importância de contratar um engenheiro, eu vou convencer agora. Aguenta aí. Mas guarda uma informação muito, muito importante. A casa ficar de pé é a premissa básica de uma obra. Então, você tem que ter em mente que o seu investimento ele não tem que passar apenas por a obra tem que ficar de pé. O seu investimento você não pode ficar correndo risco à toa. Ninguém vai investir dinheiro numa empresa que está sujeita a falir, porque se você investir numa obra que ela tem o risco de cair, ela tem o risco de ter muita trinca, ela tem o risco de ter muita infiltração, que investimento é esse? Então vamos lá. Vamos começar primeiramente pela segurança. O pedreiro, ele é fundamental, porque é ele que executa, certo? Mas o engenheiro, ele calcula e ele otimiza projetos e processos. Ele dimensiona a estrutura e ele dimensiona as instalações. E nesse conjunto vai ser usado só o que você precisa. E vai evitar aquele tipo de dor de cabeça, tipo, a minha viga acabou de trincar aqui e eu nem me mudei ainda, a obra nem está pronta. Tem muito vídeo na internet que mostra isso. Ou então, a pessoa vai lá, está terminando a obra e você entra no período de chuva. E aí, na primeira chuva que dá, é infiltração para todo lado, já dá aquelas bolhas na tinta, na massa, lá no teto, começa a ter mofo. Tem também o caso do banheiro, que fica com cheiro de esgoto, porque o odor não tem por onde sair, não foi feito as devidas saídas. E aqui eu deixo claro uma coisa muito importante de se falar. Todos os profissionais são essenciais na execução de uma obra. E o pedreiro ele tem que ser bom, pois é ele que vai estar executando, e o engenheiro tem que ser bom também. E tem que ter, porque é ele que vai planejar e projetar a sua casa. Outra coisa importante e delicada, mas tem que ser dita aqui, é que muitas vezes o dono da obra ele acha que entende de obra e por isso não precisa de engenheiro. Quantas vezes eu já ouvi o dono da obra falar: eu também já fiz obra, eu já acompanhei obra, eu tenho experiência. Não, você não tem. Então cá entre nós, numa boa, esquece esse papo. Contrata os bons profissionais para executar esse serviço para você. O outro ponto importante é a qualidade. Com o projeto e engenheiro, provavelmente você não vai ter problema no pós-obra, porque já foi tudo feito corretamente. Então se tiver problema, eles serão mínimos para você terminar de acertar. Você não vai ficar tendo dor de cabeça de ter que fazer um reparo aqui, comprar material ali, dar uma manutenção na casa que você nem está morando nela ainda. E acredita, reformar uma casa que você acabou de construir é comum sim. Cansei de ver gente terminando a casa, se mudou para morar e na semana seguinte está lá no telhado, na cobertura, fazendo remendo, colocando fita para tudo quanto é lado, que é para ver se consegue estancar a infiltração que está acontecendo na casa. Isso aí é muito triste. Economia, então. Se você tem bons projetos, você tem boa economia. Simples assim. Então,
eu vou fazer orçamento de projeto. Uma pessoa está me cobrando 6 mil, o outro está me cobrando 2 mil e um está me cobrando 3 mil. A pessoa vai comprar o de 2. Você acha que o projeto de 2 tem a qualidade do de 6? Provavelmente esse projeto de 6, ele tem muito mais experiência em gastar menos material do que esse de 2. Mas para não falar de valor, eu vou mudar então. Você tem o profissional recém-formado, que é seu sobrinho, e você tem o profissional que já tem 10 anos de experiência. Você acha que esses projetos eles são equivalentes? Não, não são. E nada contra o recém-formado. Eu já fui recém-formado. Todo mundo passa por essa fase. A questão é, quem vai construir que tem que ter esse bom senso. E se eu te falar que uma das fases de economia de materiais é, por exemplo, você utiliza a geometria dos elementos que existem e o posicionamento para poder fazer com que ele suporte mais carga do que o normal. Eu vou ver se eu coloco um vídeo de exemplo, onde a professora fica colocando para os alunos uma folha de papel e para tentar equilibrar livros, se eu não me engano é isso. E aí ela mostra que, utilizando a geometria da folha de papel, ela consegue equilibrar esse peso a mais. Ela consegue fazer com que esse material, com uma geometria específica, suporte muito mais peso, gastando menos material. É muito interessante. E pouca gente sabe disso. Na verdade, se você não for engenheiro, provavelmente você não vai saber. Watching me, my anxiety. Solo, no mojo, I bounce back, no pogo, unhappy, no homo, new brands, no logos, money on my juggler, natural hustler, think I need a smuggler up in Russia, you could be my butler, shine your light, trying to tell me the best because like a clean next thing, my life is a wet dream. Planejamento e otimização é quando a sua ideia vai ganhar forma, porque você vai contratar um engenheiro e ele vai lapidar a sua ideia. E muitas vezes ela fica muito melhor do que o esperado. O resultado é muito melhor. E o custo, muito menor. Legalidade e valorização. Se a obra tem responsável técnico, que é o engenheiro, e tem os projetos, essa obra está muito mais valorizada. Eu, particularmente, dificilmente compraria uma casa sem os seus devidos projetos. Porque se eu tiver algum problema, eu não tenho a quem cobrar. A obra que só tem o pedreiro, no primeiro problema grave que aparecer, esse pedreiro já se mudou ou ele não vai assumir nada. Qual é o documento que você tem aí que vai responsabilizar ele? Legalmente falando. O engenheiro ele vai te dar uma RT. Você vai cobrar ele em cima disso. Estimativas de investimentos. Você define o seu teto de gastos e o engenheiro ajusta esse teto de gastos. Porque aí a obra vai caber no seu bolso e a obra vai ter data para começar e para terminar. Entendeu? E evitar o retrabalho. Obra que tem os projetos, dificilmente você vai ter retrabalho. Porque você tem literalmente o manual de como construir e o que construir. Então não vai ter quebra-quebra, não vai ter aquela dor no bolso, sabe? Falei bolso, botei a mão no coração. E aí aqui tem mais umas menções desonrosas que eu coloquei nas obras sem projeto e sem engenheiro. Superdimensionamento da obra, ou seja, está gastando muito mais material do que precisa. Ou subdimensionamento da obra, você gasta menos material do que precisa, e aí a sua obra fica muito mais frágil. Concepção estrutural desastrosa, ou seja, usa os pilares muito afastados, ou muito próximos, ou muito finos, e isso vai te dar problema, isso vai dar trinca, é certo. Espaços mal aproveitados. Quem nunca viu uma casa que é grande, mas ela é muito mal dividida? Cobranças por valores infinitos, essa obra que não tem fim. O valor dela é rei do camarote, vai até o infinito. Por quê? Porque não tem planejamento, falta de conforto térmico e acústico. Alguém que vai construir uma obra e não faz nenhuma viabilidade solar, um estudo solar, para saber onde pega o sol da tarde, onde pega o sol da manhã. E por último, e muito importante, o perigo para os vizinhos. Uma obra sem engenheiro e sem projetos é um risco para quem está ao lado. E eu não preciso nem falar que tem vários vídeos aí na internet de obra feita sem engenheiro que cai e leva o vizinho junto. Conclusão, meus amigos, obra é coisa séria. Obra mata. E obra é um investimento de longo prazo. Pode acontecer, inclusive, de você pagar por essa obra por décadas. Então não vale a pena você arriscar. Se vai construir, constrói direito. Constrói de um jeito profissional com o profissional. O pedreiro é craque na execução, o engenheiro é craque nos projetos e no acompanhamento da obra, no planejamento. E juntos, a gente forma uma excelente equipe. Então é isso aí, pessoal. Esse é o primeiro vídeo mais longo que eu faço nesse canal. Se você gostou, se você curtiu, curte aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com seus amigos. E não esquece de comentar alguma história de obra aqui, se algo que eu falei já aconteceu com você. Até o próximo vídeo.